Olá, bom dia, amigos telespectadores araguainenses e de todo o Brasil. Estamos iniciando mais um programa Chega Mais, com informação e entretenimento para você. E se você quiser conhecer mais o nosso programa, nossas matérias, você pode acessar o site www.historiadearaguaína.com.br, aonde está todos os nossos programas para você conferir e assistir no momento que você tiver tempo, tá bom? E hoje nós temos uma programação especial para a família araguainense. Nós iremos começar com uma entrevista sobre um assunto que está nas manchetes, em primeiro lugar, dos telejornais do Brasil e do mundo, que é um conflito entre a União Soviética, aliás, é o conflito que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, que está provocando muitos problemas econômicos, sociais, e você vai conferir com o professor Braz, historiador, especialista do curso de História da UFNT, né? E ele está aqui presente para falar um pouco o que está acontecendo neste conflito, quais os motivos e quais os interesses que existem por trás desta grande guerra que está acontecendo, onde milhares de pessoas estão morrendo, outras ficando exiladas, enfim, uma catástrofe. E, claro, quem está ganhando com essa guerra? É isso que ele vai nos falar e como ela está acontecendo na geopolítica lá do continente asiático, lá, na Europa com a Ásia, né? Ali. Então, com vocês, professor Braz, da UFNT, agora falando sobre o conflito que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, ok? Professor Braz, é com você. Muito bem, estamos começando mais um programa Chega Mais, com informação e entretenimento para você. Hoje nós estamos recebendo aqui o professor Braz, do curso de História da UFNT, e ele vai nos falar um pouco sobre a questão do conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia, ok? Um fato, um tema importante, porque nós estamos num momento muito delicado ainda de pandemia, né? E começa essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que pode piorar a situação no mundo, tanto economicamente, como também socialmente. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, eu agradeço, imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, poder conversar. Sou o professor Braz Batista Vaz, atuo no curso de História, no programa de pós-graduação em Ensino de História e no programa de pós-graduação em Estudos de Cultura e Território da Universidade Federal do Tocantins, e fui convidado para comentar um pouco com vocês a situação desse conflito, entre Rússia e Ucrânia. Eu acho importante, Ares, de início, dizer que guerra é algo muito cruel, que afeta de uma forma muito intensa a vida de muitas pessoas. Então, deixar registrado, que nós somos contrários a qualquer conflito desse tipo, Uhum. Mas o fato, de estarmos diante de um inédito conflito, entre Rússia e Ucrânia, um conflito que é a expressão de uma série de outros movimentos, especialmente geopolíticos, que nós estamos vivenciando na contemporaneidade, nos faz refletir sobre esta situação, no contexto de relações entre, em especial, a Europa, e a Ásia, ou mais especialmente entre a Europa e Rússia, Isso. Então, de onde surge esse contexto bélico atual?
A relação, né, da Rússia com a Ucrânia é uma relação de longa data, né? A Ucrânia ela é berço da própria organização, né, da sociedade russa, da origem russa dele. De modo que é uma relação culturalmente, política, né, muito estreita, né, de longa data. E esta relação ela ganhou novos contornos, né, especialmente a partir aí da Segunda Guerra Mundial, né, que nós vemos aí a formação de dois grandes blocos antagônicos, que foram, né, o bloco capitalista, né, capitaneado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, capitaneado pela União Soviética, e adentrando a um período de Guerra Fria, ou seja, um período em que ambas essas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, atingiram, né, um estágio tal de corrida armamentista, de disputas geopolíticas dentro de um teatro aí bastante intrincado, né, de relações, bastante complexo ali de relações, ou seja, são países que não entraram em conflito direto um com o outro, mas através de outros países, né, em especial de menor expressão, protagonizaram, né, ou estiveram envolvidos em conflitos. Essa dinâmica da Guerra Fria, ela perdurou aí até o final praticamente da década de 80, início da década de 90, quando nós vemos aí o fim da União Soviética, né? O fim da União Soviética implicou a fragmentação de uma série de sociedades que faziam parte, que estavam abrigadas ali sobre a cobertura, né, da União Soviética. E a Ucrânia é um desses países que emergiu aí com esse processo de esfacelamento da União Soviética. Se esfacela a União Soviética, porém, uma série de questões geopolíticas não ficam resolvidas, né? De modo que a Rússia sempre teve um cuidado muito grande, uma atenção muito grande em relação a como fica o seu entorno a partir, né, em especial dessas novas repúblicas que surgiram ali, Ucrânia, Letônia, Estônia, dentre outras, né, por exemplo, e a sua relação com o contexto europeu, né? A Europa começou a se modificar em termos de política e de geopolítica. Nós vemos também outros atores emergirem aí com mais força nesse cenário geopolítico mundial, que é o caso da China. Então, apesar de estar distante do conflito, distante geograficamente, digamos assim, mas a China ela é um ator importante, né, para entender esse contexto, porque nós estamos vivendo um contexto atualmente, né, de mudanças desses atores, desses grandes atores geopolíticos mundiais. Então, nós estamos vendo a emergência de outros atores de peso, como é o caso da China. Nós estamos vendo a tentativa da Rússia, né, de se manter enquanto um protagonista geopolítico forte, em que pese, né, as posições do presidente russo, do Putin, né, as suas intenções e a forma como ele tem gerido, né, as forças russas, o governo russo em especial, a sociedade de uma forma geral, mas é ainda uma potência a se considerar, especialmente a partir do legado, né, de armamentos, do legado bélico, né, resultante aí da União Soviética e que foi ampliado aí pela Rússia no seu processo de se reerguer, né. Na Europa nós temos, nesse contexto geopolítico aí, desde o processo de formação do bloco econômico europeu, né, há um processo de crescimento do protagonismo americano ali, da influência norte-americana, né, no contexto europeu, influência esta que leva a um processo de expansão da OTAN. Então é interessante destacar que, à medida em que se esfacela a União Soviética, também se fragiliza, né, a relação entre esses blocos militares de apoio nessas potências, caso da OTAN e do Pacto de Varsóvia, que apoiavam a Rússia, né. Esvaindo-se o Pacto de Varsóvia, sobra só a OTAN, né, e a OTAN se tornou o baluarte aí, de uma dessas disputas a partir da perspectiva russa.
Professor Braz, ainda no período da Guerra Fria, né, 45, logo após a Segunda Guerra Mundial, foi criada essa organização, né, basicamente militar, né, de vários países, a OTAN, né. Fale um pouquinho sobre esta organização, a OTAN. Ela foi criada com o objetivo de bloquear a União Soviética e o movimento comunista e socialista na região, ou foi mesmo com o temor de uma reação da União Soviética naquela época para tentar vir para os Estados Unidos, para a América? Vejam que logo após o fim da Segunda Guerra Mundial há todo um movimento, né, de organização de instituições que pudessem fazer uma espécie de mediação de conflitos. Então, um exemplo disso é a própria estruturação, né, da ONU, da Organização das Nações Unidas. E ao finalzinho, né, da Segunda Guerra Mundial havia uma preocupação muito grande, em especial dos europeus, que houvesse um avanço, né, soviético aí sobre o território europeu. Para fazer frente a esse avanço, né, se iniciou aí a constituição de um conjunto de alianças, especialmente com vistas à defesa militar, né, de países europeus com os norte-americanos. Então, essa busca, né, de um suporte militar à Europa e a uma série de países, né, que se antagonizavam aí à União Soviética, resulta na criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, da OTAN, que surge então nesse contexto aí de reorganização, né, do pós-guerra, para fazer frente a um possível avanço soviético. Do lado soviético, né, se constrói também um outro conjunto de alianças, né, que ficou conhecido como Pacto de Varsóvia, que envolveu, né, alguns outros atores ali entre Ásia e Europa. Esses dois grandes grupos de alianças militares se antagonizaram aí praticamente, né, a partir do início, né, desse período aí chamado de Guerra Fria, no pós-Segunda Guerra, até a década de 90. E avançando no século XX, e especialmente após, né, o fim da União Soviética, o Pacto de Varsóvia ele praticamente se dissolve em função, né, da fragmentação da União Soviética, resultou em vários outros países ali na região. E enquanto a organização, né, do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, ela permaneceu. Mas ela foi perdendo um pouco o protagonismo, especialmente o protagonismo militar, né? Palavras aí do próprio presidente francês atual, o Macron. A OTAN na Europa, até o início desse conflito aí com a Ucrânia, era algo um pouco acéfalo, né? Ou seja, ela estava perdendo, né, essa capacidade aí de se mostrar, né, como um elemento expressivo, especialmente de dissuasão, ou seja, de convencimento, né, no caso dos russos, a não tomar nenhuma atitude ou não fazer nada, né, que implicasse interferência em outros países ali da região. Muito bem, nós vamos dar uma paradinha aqui. Daqui a pouco nós retornaremos com o professor Braz, fazendo uma análise deste conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que indiretamente impacta no mundo inteiro, principalmente no aspecto econômico, né? Voltaremos já. É isso aí. O programa Chega Mais, Informação e Entretenimento, ele é o primeiro programa educativo e cultural da nossa cidade. E nós precisamos do apoio de todos, principalmente das instituições públicas, privadas, os empresários, os comerciantes, para a gente manter o nosso programa aqui no ar e ter um programa de qualidade como você merece, tá? E nós, no próximo
sábado estaremos inaugurando um novo espaço em nosso programa para o comércio, para a indústria, para as empresas e prestadores de serviços, que é o Balcão de Negócios, certo? Onde você terá a oportunidade de participar aqui do programa e apresentar os seus produtos que você quer comercializar, tá? Então, vamos ajudar o programa Chega Mais para que nós possamos manter todas as despesas do programa e também conseguirmos ficar no ar por muitos e muitos anos, ok? Tchau, tchau, conto com seu apoio. Muito bem, retornando aqui o último bloco com o professor Braz, ele vai nos falar um pouco sobre as estratégias que a Rússia está utilizando no campo de batalha e também as dificuldades, né? E também vai comentar um pouco sobre os impactos desta guerra tão distante do Brasil, que pode e vai prejudicar muito a economia do Brasil. Ele vai explicar como isso está acontecendo e pode ainda se agravar mais se a guerra continuar entre a Rússia e a Ucrânia, ok? É com você, professor Braz. Em termos de estratégia, né, nós vemos que a Rússia, inicialmente, ela procurou implementar em relação à Ucrânia uma estratégia de atingir alguns pontos vitais. Então, não foi uma estratégia, ou não tem sido, né, uma estratégia de uma ocupação massiva. Eles procuraram, né, atingir alguns setores essenciais aí da sociedade ucraniana, né, comunicações, portos, aeroportos, bases militares, e um movimento militar de envolvimento, né, especialmente a partir das fronteiras aí com a própria Rússia, né. O que salta aos olhos, né, e gera dúvidas o tempo desse movimento, né. Eu acho que o presidente Putin acabou por subestimar substancialmente a resistência ucraniana e o processo, né, de oposição mundial a esse conflito. Então, as sanções econômicas, os cancelamentos, né, da Rússia no Ocidente, esses cancelamentos às vezes atingem, né, alguns atores aí que a gente nem imaginava, então atletas, pessoal, né, da área de cultura tem sido cancelado em função do simples fato de ser russo, né. Em termos de comunicação, né, as informações, a verdade em especial, é a primeira vítima da guerra, né. Então, há toda uma conjuntura aí de uma predominância, né, das narrativas ocidentais, né, em relação ao conflito. Nós sabemos muito pouco a partir da perspectiva russa, né, das estratégias russas e das informações. Mas, professor, específicas. Permitindo a parte, nós temos aí, em relação, por exemplo, as medidas dos Estados Unidos, né, juntamente com, são basicamente 30 países, né, a OTAN, no momento, eles fizeram várias retaliações, né, Sim. na economia também da Rússia. Exato. Né? Ou seja, os grandes investidores, eles não estão mais conseguindo comercializar na bolsa, né? Os tal de BRICS, né? Que é o BRICS é um grupo, né, político formado pela Rússia, China, Índia e Brasil, inclusive, né? Isso. Mas, nesse caso, o que fizeram com a Rússia foi deixar a Rússia, isolar a Rússia do sistema mundial de pagamento, o tal do sistema SWIFT, isolar os fundos, né, de reserva russos. Então os norte-americanos congelaram. Porque eles tinham mais de 600 bilhões os fundos de reserva russos. E há toda uma discussão gerada pelo conflito a propósito, né, do fornecimento de petróleo e gás russo, né? A Rússia é um grande produtor de petróleo, um grande fornecedor de gás para a Europa, né? Dentre outras coisas, além, né, do petróleo, além do gás, né,
A Rússia também fornece, Rússia e Ucrânia, porque o território ucraniano ele é muito fértil, a terra ucraniana é muito fértil, fornece trigo, fornece cevada, fornece óleo, sementes de girassol, então tem uma série de outros elementos, né? Então, assim, você que toma aí a sua cervejinha, às vezes, né, o fornecimento de cevada pode afetar o preço da cervejinha no futuro breve e próximo aí. E temos os fertilizantes também. Isso, essas que é o agronegócio brasileiro acabam por afetar aí a oferta de fertilizantes no mercado mundial, né? E especulação aí, né, no campo do petróleo. Mas no tocante ao fertilizante é algo que nos afeta muito, porque o Brasil não é autônomo, né? Não tem autossuficiência na produção de fertilizantes. Então depende muito de importações, né? E os fertilizantes russos, eles estão aí há um bom tempo aí como grandes importadores para o Brasil. Então isso vai fazer com que o mercado nacional aqui de fertilizantes se reorganize. Porém, isso pode afetar o preço dos alimentos? Com certeza, porque afetando a produção... Vida cotidiana comum, né? Aqui do dia a dia, pode afetar o aumento mais dos preços dos alimentos e também da gasolina, né? Que está aumentando direto. Quando a gente soma, né, esses elementos aí de um contexto de guerra, como dificuldade de fornecimento de petróleo, dificuldade de fornecimento de potássio, que é um dos grandes elementos fertilizantes, dentre outros, né, que já estavam muito azeitados aí na cadeia global, isso acaba gerando muita especulação. Então, o mercado está nessa fase aí de muita especulação, especialmente em relação ao petróleo, o valor do barril de petróleo. E a nossa grande fornecedora de petróleo, que é a Petrobras, ela baliza o preço do combustível aqui pelo preço internacional, pelo preço em dólar do barril. E isso faz com que a especulação que ocorre na Europa ou nos Estados Unidos, né, ou no contexto asiático, sobre o futuro do petróleo, nos afete aqui, né? A gente recebe de uma forma muito rápida os impactos aí no preço do combustível. O mesmo deve ocorrer com um prazo um pouco maior em relação a alguns alimentos, né, que vão sofrer com um preço aí, a pressão da inflação. Somente o trigo. O trigo, a cevada e uma série de outros, né, que às vezes a gente não dimensiona de imediato, mas acaba por afetar. O preço também da carne também, com certeza pode afetar. É afetado de uma forma indireta, né? Um pouco mais indireta aí por conta dessa crise gerada pelo conflito. Então nós vamos torcer, professor, para que este conflito seja sanado o mais rápido possível, né? Que a gente possa, o mercado voltar a funcionar normalmente, porque agora o mercado está abalado, né? O mercado financeiro mundial. O mercado está de olho no que ocorre lá. Exatamente. Eu gostaria que você, para nós concluirmos, fizesse suas considerações finais e nós fechar aqui com chave de ouro essa maravilhosa entrevista. Já agradeço a sua presença e que sempre que precisar, nós estamos aqui à disposição. Tá? O programa ele é educativo e cultural e é um espaço democrático para a gente discutir os temas mais relevantes da nossa sociedade. Bom, eu gostaria de deixar, né, como mensagem que os telespectadores compreendam, né, que toda guerra significa, né, o fracasso da política, o fracasso da diplomacia, e isso precisa ser retomado justamente para evitar perdas de vidas, para evitar o esfacelamento de um país como o que a gente está vendo aí na Ucrânia, né? E poder sentar à mesa e negociar soluções que sejam pacíficas, né, que sejam e representem, né, entre perdas e ganhos, não só a destruição de uma sociedade, não unicamente a destruição de uma sociedade, como a gente está vendo no caso da Ucrânia, né, mas que representem essa oportunidade que nós estamos vendo aí, que é necessária, de repensar, né, o trato entre as nações, repensar as relações entre as nações, né, com vistas à manutenção de uma sociedade pacífica, uma sociedade sem conflitos, né. Poucos ganham com a guerra, muitos perdem com a guerra, especialmente muitas vidas
muitas famílias, cidades e um país como nós estamos vendo. Mas é necessário também entender, né, todos os lados ou as demandas, né, que estão colocadas aí no conflito. É necessário entender as demandas russas, é necessário entender as demandas ucranianas, ponderar, né, as camadas aí, de justificações, de intenções que estão por trás aí desse conflito e sentar à mesa de negociações. A gente não pode admitir o fracasso, né, da diplomacia, isso tem que ser retomado, né? Acho que é importante, né? Porque vai nos afetar, afeta a economia mundial, afeta as nossas vidas, afeta a vida de muitas pessoas no contexto próximo lá do conflito. Muito obrigado. Quero agradecer a participação especial do professor Braz, aqui da UFNT, professor do curso de História, pela bela explanação sobre este conflito. Acredito que a população araguainense agora está entendendo melhor esse problema que afeta diretamente também a nossa economia, né? Muito obrigado pela sua participação e estamos de portas abertas para que você faça suas considerações finais, ok? Continuando a nossa programação especial deste sábado maravilhoso, quero aí antes dar um alô aí especial aos telespectadores do bairro São João, lá do Imaculada Conceição, do Nova Araguaína, Jardim Paulista, Santa Terezinha, também ali do setor Brasil, Noroeste, né, Couto Magalhães, Vila Norte, enfim, todos que estão ligados na cidade de Araguaína neste momento, certo? E neste bloco, que é o Caldeirão Cultural, hoje nós iremos apresentar para você os melhores momentos do lançamento do doutor e escritor Nelson Ferreira, que acabou de lançar um livro neste sábado anterior, dia 2 de março, na ABB. E você vai conferir agora os melhores momentos. Vamos lá? Muito bem, estamos hoje aqui no convidado da semana com o confrade da Acalanto, Academia de Letras de Araguaína e Norte Tocantinense, o Dr. Nelson Ferreira, que ele também é escritor, poeta, cronista, contista e também apresentador de TV, certo? E nós iremos conhecer um pouco sobre a carreira dele literária, né, aqui na cidade de Araguaína, e a publicação desse novo livro dele, que é Impulso, né? Vamos conhecer um pouco sobre esse trabalho. Olá, seja bem-vindo, Dr. Nelson. Muito obrigado, Arezzo. Muito obrigado pelo convite aí no teu Chega Mais. Né? Que maravilha tê-lo aqui, porque já participei muito do seu programa, no canal aqui do nosso vizinho, né? A TV Amazônia, e você sempre deu espaço para mim lá divulgar meus livros, e aqui é recíproco, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no programa Chega Mais. Muito obrigado aí. Então, Dr. Nelson, ele é do Rio de Janeiro, ele é formado em medicina e também, desde a sua adolescência, ele vem escrevendo, já escreveu em jornais. Aqui em Araguaína ele tem um relevante serviço prestado na J Fashion, na revista. Atualmente ele está trabalhando em parceria com a revista Cenário, né? E ele tem contribuído bastante. E logo após ele entrar na academia, tomar posse na Acalanto, ele está publicando seu primeiro livro, né? Com o título Impulso. Fale um pouco sobre esses contos
e crônicas que você fez nessa publicação? Pois é, né? A gente, às vezes, nós levamos a vida muito a sério, né? Eu aprendi uma vez lá trabalhando como médico no Rio de Janeiro, foi dar atenção a um médico... Essa aqui. É um paciente internado na UTI, eu era da equipe de um médico, determinado médico conhecido do Rio de Janeiro, e fui dar atenção a um paciente internado, um paciente muito especial, o ator, advogado, né? Mário Lago. E eu fiquei ali horas na beira do leito, ele estava muito bem, graças a Deus, e fiquei a oportunidade de conversar com ele. Ele me dizia exatamente isso, que a vida tem que ser levada de forma brincando, né? De forma leve, aproveitar os momentos do dia, né? Os minutos. Lógico que na hora da seriedade, do assunto sério é sério, mas que a gente leva a vida às vezes é muito a sério. E essas crônicas, Juarez, nada mais é do que essas brincadeiras, né? Eu pego lances do dia a dia, da vida da pessoa comum, como eu, como você. Do cotidiano, do né? nosso cotidiano, dos nossos amigos, né? Aquelas derrapadas que os amigos fazem, né? E a gente aproveita aqueles momentos justamente para crescer em cima da historinha. Às vezes a historinha não dá mais do que uma linha, mas a gente escreve 2, 3 linhas em cima daquela historinha. Verdade. É um pouquinho de verdade e muita coisa de aumentado, né? Uma ficção científica em cima de uma historinha pequena, justamente para ter conteúdo, para ter história. Então eu digo sempre, eu não invento nada, o livro é 100% verdade, ainda que cada verdade seja 1% só de cada crônica, o resto é apenas aumentando a história. Diz o ditado popular, né? A gente não inventa, mas a gente aumenta, já dizia a boca do povo. A apresentação, doutor Nelson, foi do Edson Galo, né? Professor Edson Galo. O Edson Galo da academia, que já foi presidente da academia, que fez lá a apresentação inicial. E o prefácio, o presidente da Calanto, Alexandre, né? O prefácio foi feito pelo Alexandre, o Alexandre escreve muito bem, fez um prefácio muito bonito. Acho que o prefácio dele é mais bonito do que o próprio livro. E o Galo também teve um contorno ali na apresentação do livro, foi muito especial, tem muito a agradecer aos dois. Certo. E também, o incentivo deles também. Incentivo, além de escrever no livro, prefaciar o livro, apresentar o livro, eles estão sempre juntos, né? Fizeram a apresentação na noite do lançamento do livro, que foi sábado passado, estiveram juntos lá, realmente abrindo lá a festividade. Foi uma coisa, acho que quem foi aproveitou, acho que gostou. Realmente foi muito... não houve muita demora nos debates, justamente para que não ficasse cansativo, e a gente conseguiu reunir, teve uma dupla que cantou muito bem, teve a presença, a participação do Navarro, Luiz Navarro, né, que é diretor de cultura lá da ABB, fez uma declamação lá, fez a parte dele de ator, a que é escola excelente de reciclagem ator. Também, né? A Reciclarte teve presente. A decoração, tudo. Com toda aquela decoração. Ficou linda a decoração. Ficou muito legal a decoração e lembrar, que aquilo é lixo. Por isso que eu não acredito em lixo. Exatamente. Não existe lixo. Lixo para mim é lixo atômico, é lixo hospitalar, contaminante. Agora, o que você produz na sua casa não é lixo. Quer dizer, saco plástico é lixo? Não, aquilo é matéria-prima. Madeira é lixo, papel é lixo. Nem resto de comida azeda não é lixo, vira esterco, vira outra coisa. Então nós não temos lixo em casa. Né? Então eles pegam aquilo que a gente joga fora, que chama de lixo, e faz móveis, faz decorações, coisas para decorar muito lindo. A Reciclarte tem essa possibilidade. Sim, e agora eu fiz a leitura do livro, gostei muito. Uma linguagem simples, de fácil entendimento, não é? E eu queria que você comentasse um pouco sobre algumas histórias. Eu gostei daquela do silicone. Do silicone, né? Do silicone. Eu gostei do ovo, como é que é? O ovo do meu tio Alberto. O ovo do tio Alberto. Essa história do ovo... Como é que foi do ovo aí? Exatamente. Essa história, aqui a crônica é um lado brincadeira, mas eu trago um pouquinho o lado científico da coisa. No início da crônica eu tento descrever um pouquinho o porquê daquilo, né? Contar um pouquinho da história daquilo e depois eu desenvolvo a brincadeira. Certo. Então, em especial, o ovo do meu tio Alberto é verdade. Antigamente, lá na fazenda, no interior do Rio, uma fazenda muito antiga, que era dos meus avós, já não é mais nossa,
Mas meu avô tinha um tio-avô, o irmão dele, que era Alberto, e ele não era bem concentrado na mente. Então ele fazia algumas coisas que fugia da normalidade. E ele vinha, às vezes, passar o final de semana numa fazenda, primeiro que ele vinha a pé, então a fazenda tinha uma visão muito bonita, você via lá da varanda da fazenda, da cozinha, você via lá de cima a estrada de quem se aproximava, e você podia ver quem estava chegando na fazenda. E você via um homem de terno preto, sol de meio-dia, um homem de terno preto, de chapéu, as pessoas andavam assim, né? Era. E ele vinha para passar final de semana, às vezes para almoçar, para ficar lá, e a fazenda tinha fartura, lógico, a família toda ali. E ele trazia um ovo no paletó, como se fosse faltar comida ali para ele naquele momento. Segurança, né? Lanche. Não sei, uma insegurança dele que ele andava com ovo. Então essa história, o ovo do meu tio Alberto, que eu conto um pouquinho do problema psicológico que existe com algumas pessoas, que a gente tem, que é comum a todos nós, e trazer um pouquinho, rebusca um pouquinho essa história, contando a história do ovo do meu tio Alberto. E o título é uma brincadeira. Quando você lê o título Ovo do meu tio Alberto, você já imagina uma porção de outras coisas, né? Mas era o ovo de galinha, que ele trazia um ovo cozido prontinho no bolso paletó para poder comer o ovo ali, como se não fosse ter a refeição dele. E em relação ao silicone, e também depois, quero que você fale um pouquinho também, comente, sobre o sapo e a perereca. Achei super engraçado. Bom, o silicone eu não sei se eu vou apanhar das mulheres depois, né? Eita. Aliás, a crônica sempre mexe com elas, com o sexo oposto, mas não é por nada não, que eu admiro as mulheres. As mulheres são mais inteligentes que nós, são mais sensíveis, são mais perspicazes, o mundo é delas, né? Então a gente só mexe com quem a gente gosta. A gente não mexe com o inimigo, a gente não brinca com o inimigo. Você não brinca com o teu inimigo, você brinca com o teu amigo, claro, com a pessoa que você ama. Então quando eu brinco com as mulheres é porque eu as amo, não é porque eu as desdenho, é justamente o contrário. Então eu mexo muito com elas, falo da mala das mulheres na viagem, falo do carro de mulher. Falo do carro. Do carro de mulher. De mulher. Pois é, o silicone foi para mexer com umas amigas que puseram os silicones no bumbum. E isso é muito bonito. Eu, como médico, apoio todo e qualquer tratamento médico, inclusive estética. A estética faz parte do embelezamento, do psicológico da pessoa. A pessoa tem que se sentir bem consigo. Então, autoestima. Autoestima. Então, fazer cirurgia plástica não é só para a mulher, o homem também tem que se cuidar. Pode fazer. Então, eu valorizo e aposto em tudo isso, acredito em tudo isso, eu me cuido e acho que todos têm que se cuidar. E eu coloquei que as colegas fizeram silicones no bumbum e que puseram tanto enchimento e tal coisa que uma delas caiu de moto numa rua de ladeira, estava indo para o trabalho, escorregou, caiu a moto e quicou. Né? E como havia aquele amortecedor de silicone, que ela foi quicando até a porta do trabalho, levantou, bateu a mão, tirou a poeira e continuou. E eu sugeri, inclusive, que o silicone devia ter uns birrinhos igual câmara de ar, que você podia chegar, porque às vezes elas trocam os silicones, né? Começa com 200 ml, quer 500, 600, 1000. Podia ter uma câmera de ar, tipo um birrinho que você chegava e calibrava o silicone, igual se calibra o pneu do carro. A altura. Para do posto de gasolina, olha, bota tantas libras aqui para mim de ar aqui, para encher mais um pouquinho. Quer dizer, pura brincadeira, isso não existe. E o da perereca? Isso Quer saber esse fato que aconteceu do sapo e da perereca. Isso foi numa pescaria, nós fomos pescar, eu, os amigos, e um amigo de pescaria levou a esposa. E depois da pescaria nós dormimos lá no meio do mato, e na rede e tudo mais, né? Então a brincadeira foi mais ou menos que a pessoa queria de noite ao banheiro urinar, mas você estava no meio da mata, então ficava com medo de sair, e que precisou sair apertado para fazer xixi, e que naquele negócio de ir lá e urinar, acabava encontrando a perereca que esbarrava nela, ela saiu correndo com medo. A história conta mais ou menos um enredo de uma pescaria dessa, em que a pessoa queria ir pescar. E também voltou para a fazenda com muita vergonha, contando que foi no mato, que a perereca pulou nas costas dela, e que ela não conseguiu. A história é mais ou menos dessa. Quanto ao carro de mulher, eu falo que as mulheres dirigem muito bem, a gente mexe com elas dizendo que são melhores inclusive, para dirigir do que o homem. Inclusive, no início da crônica eu falo isso, que as companhias de seguro cobram menos os seguros das mulheres do que dos homens, porque as mulheres são mais cuidadosas,
andam mais devagar, são mais prudentes no trânsito. É verdade. Então, a seguradora cobra menos para fazer um seguro para uma mulher do que para um homem. Legal. Então, realmente, isso prova que as mulheres são mais prudentes no trânsito. Mas, se a gente brincando com ela, fala que não entende de mecânica, que o motor do carro, para elas, é apenas um conjunto de engrenagens, rolamentos, correias, suja de óleo, que não serve para nada. Só serve para dar dor de cabeça a ela, que basta botar gasolina, que saber nível de água, de óleo, isso para elas não importa. Tem que ter gasolina no tanque para andar, né? E que no fundo do carro das mulheres, você pode ver, Arécio, você tem de tudo no carro. Você tem roupa de criança, sapato que vai trocar, a roupa que trocou ontem, a roupa que vai usar hoje. Se ela está na faculdade, já terminou a faculdade, 6 anos de faculdade, o primeiro livro do primeiro ano está lá no banco do carro, junto com o diploma que ela recebeu quando formada. O carro tem tudo. O carro dela tem tudo. Tem um armário lá. É um armário, tem tudo. Guarda-roupa. Onde vai com o carro, vai levando mamadeira, roupa de criança, vai tudo junto. Então, carro de mulher é mais ou menos isso. E, nem todas são assim, lógico. E do livro, qual foi o conto que você mais gostou de escrever quando terminou, se concluiu, que você mais gostou, e a crônica? Só o título. O que você mais título? gostou. Teve o do jumento, tem um do jumento, né? Tem A carne de jumento, como é que era aquele título lá? É verdade. Conta essa do jumento. Isso foi uma viagem que nós fizemos no Nordeste, panelada de jumento. Panelada de jumento, Nós fizemos uma viagem no Nordeste, eu e minha antiga namorada, e você passou ali de Carolina, no Maranhão, você só vê jumento na estrada. Ah, tem. É o principal meio de transporte. Jumento do Maranhão até o Nordeste. E você tem que tomar cuidado, porque eles andam soltos mesmo e você arrisca até de acidente. Né? Então, o que eu via de jumento não era fácil. Aí nós paramos para jantar já quase em Pernambuco, lá bem alto, e ela pediu um prato de um ensopadinho, né? E veio um ensopadinho de carne. Eu comecei a falar com ela, isso aí é jumento. Você viu um boi nessa estrada? Você viu uma fazenda que criasse boi? Você viu algum boi, alguma galinha, algum frango? Não, você só viu o jumento. Então você está comendo ensopado de jumento. Ela não quis comer de jeito nenhum. Eu fui mexendo que aquilo era jumento. Então a viagem toda, sanduíche era carne de jumento. Então ela, coitada, ela não conseguiu comer porque ela não queria comer carne de jumento. Mentira, claro que não era. Era carne comum, mas eu quis insistir com ela que ela só viu o jumento na estrada e que a comida ali era jumento e pronto, assunto encerrado. E outro que você... Eu percebi assim que você fala muito sobre o cotidiano da mulher, né? Assim, de certos pontos dela. Você acha que vai influenciar nas vendagens ou não? As mulheres vão gostar? Eu acho. Porque tem um pouco de humor, tem um pouco nos textos de ironia, não tem? Tem. Sarcasmo, não tem? Tem. Eu acho que elas não vão comprar o livro. Você acha? Eu acho que eu vou vender. Eu acho que eu vou vender só o que acho que você vai vender 1 milhão aí de cópias. Acho que elas não vão comprar o livro. Se comprarem, vai ser para não ler o livro. Mas é brincadeira. Eu tenho uma crônica aqui, por exemplo, que eu falo da codorna da discórdia. Você gosta de codorna? Sim, eu adoro codorna. É Mas isso foi um episódio real, que eu tive umas discussões com a companheira da época. Era impressionante. Eu fui lá, comprei a codorna para fazer a codorna. E na hora que a codorna estava feita, teve um estresse, não rolou o almoço, aí eu guardei a codorna. Depois de tardezinha, início da noite, eu queria comer aquela codorna. Certo. E aí quando eu tentei pegar a codorna para comer, esquentar de novo, a codorna já está ficando seca, de tanto que vai para a geladeira e esquenta. Aí estragando. Outro estresse, eu não sei o que aconteceu naquela época, não foi legal aquele dia. Enfim, aí na crônica eu falo que não dá para eu comer codorna, porque toda vez que eu ia comer codorna rolava um estresse. Então eu conto na historinha que eu fui convidado para ir comer codorna na casa de alguém, que lá em casa eu não conseguia, e que mesmo eu escondido, eu fui para não ter estresse em casa, o que eu fiz? Eu comi os ossinhos da codorna e botei os ossinhos no paletó, que é para justamente não ter briga, que parece que toda vez que eu queria comer codorna lá em casa tinha uma confusão qualquer. Mas eu esqueci de tirar os ossinhos do paletó. Aí cheguei em casa, tirei o paletó, botei lá e a funcionária pegou o paletó para lavar e botou na máquina de lavar roupa.
Os ossinhos saíram do paletó, entupiram a máquina. Aí vem a patroa zangando comigo por causa dos ossos da codorna. Quer dizer, eu não posso comer codorna, que de algum jeito sai uma confusão. Não escapou da reclamação. Não escapei da reclamação de jeito nenhum. Tá certo. Doutor Nelson, eu quero agradecer a sua participação. Gostaria que você fizesse suas considerações finais aí sobre esse livro, para nós fecharmos com chave de ouro essa entrevista. Foi maravilhosa, um bate-papo legal, gostei muito e espero que você publique mais, né? Fiquei sabendo que você tem 3 livros de poesia ainda para publicar, né? E que agora você possa dar continuidade às suas obras e lançar, pelo menos daqui até dezembro, mais um, né? É verdade, aliás, já tenho pronto de poesias românticas, são poesias românticas mesmo, já está pronto o livro, estou terminando as últimas poesias. É nesse poesias. Que tem os sonetos, né? Sonetos. Sonetos, só soneto, não é isso? Não, tem soneto, 80% são sonetos, mas tem outros tipos de tercetos, quartetos, tem outras poesias curtas, poesias que eu escrevia nas redes sociais, no Instagram, naquele momento ali. Aí eu busquei elas na rede social e coloquei de volta no livro. Então tem vários tipos de poesia. O forte são os sonetos. Depois eu tenho um livro também de poesias políticas e sociais. E por último um outro livro de poesias gerais, chamado Amor Secreto. São vários tipos de poesias. E já tem o segundo crônicas para o segundo livro, o volume 2, esse é o volume 1. Eu já tenho para o volume 2, mas primeiro eu vou lançar o livro de poesias românticas, seria melhor, que já está pronto. Já. Dá uma amaciada assim, mais nas mulheres. Para ver se elas lendo uma poesia romântica não fiquem com raiva de mim. Aí ela vem. E me perdoem pelo que eu escrevi lá delas, do carro da mulher, da mala, né? A mala das mulheres. A mala das mulheres, vai fazer a viagem, leva tanta trenheira. Você leva um par de sapato, um short, uma bermuda, tá bom. Elas levam o guarda-roupa todo. Eu acho até que o guarda-roupa das mulheres devia ser com rodinha. Quando elas fossem viajar, bastava fechar a porta, trancar, pegar o guarda-roupa e puxar na rodinha, e já seria a mala dela. Não precisa ter o trabalho de fazer e desfazer a mala. E quais são os contatos, doutor Nelson, para quem se interessar em comprar a obra, né? Bom, aqui Impulso. Quais são o telefone? Tem editora aqui, livraria aqui que está disponível. Tem. Qual o valor, o preço? Aqui na JEP, na livraria aqui em Araguaína, JEP, acho que já tem em Gurupi, se eu não me engano também, não sei se em Palma já tem, mas na JEP, livraria, parece que lá é R$40. E tem também o Lecoq, o site da editora, que é do Edson Galo, né? Que também agora é uma editora aqui em Araguaína que facilita a publicação de livro para gente. Os próximos livros meus eu irei lançar com ele. Muito bonito, muito bem encadernado, gostei, por sinal, o livro muito bem feito. Tem acabamento. Bom. Então tem o site da Lecoq, editora. Qual é cita o site aí para nós? Lecoq, www.lecoq, separado, C-O-Q, Lecoq. Tá, eu trouxe esse livro para doar aí para a escola, que eu sei que você participa de escolas. Nós iremos levá-lo para a biblioteca. Biblioteca, isso aí. Porque lá todas as pessoas têm acesso, né? E vai conhecer sua obra de perto. Muito obrigado e que Deus abençoe essa carreira sua de escritor, que você seja bem sucedido igual você é como médico, né? Muito obrigado. E apresentador também, que o programa Ver Bem é show de bola também, é muito bom, educativo, cultural, e nós estamos aí nessa luta para abrir mais espaço para a educação e a cultura na nossa comunidade. Eu que agradeço ao Chega Mais aí pelo convite, Arez, e bom trabalho para você. Valeu. Muito bem, doutor Nelson, quero agradecer a sua participação em nosso programa e desejar muito sucesso com esse primeiro livro seu, Impulsos, né, de crônicas e contos, e que você possa publicar muitos outros livros em breve, ok? Agora suas considerações finais e muito obrigado por participar, e a casa está aberta, quando você quiser participar é só agendar conosco, ok? É isso aí.
O programa Chega Mais, Informação e Entretenimento, ele é o primeiro programa educativo e cultural da nossa cidade. E nós precisamos do apoio de todos, principalmente das instituições públicas, privadas, os empresários, os comerciantes, para a gente manter o nosso programa aqui no ar e ter um programa de qualidade como você merece, tá? E nós, no próximo sábado, estaremos inaugurando um novo espaço em nosso programa para o comércio, para a indústria, para as empresas e prestadores de serviços, que é o Balcão de Negócios, certo? Onde você terá a oportunidade de participar aqui do programa e apresentar os seus produtos que você quer comercializar, tá? Então, vamos ajudar o programa Chega Mais para que nós possamos manter todas as despesas do programa e também conseguirmos ficar no ar por muitos e muitos anos, ok? Tchau, tchau, conto com seu apoio. E aí, você está gostando do nosso programa? Muito bem. Olha, agora nós vamos apresentar o terceiro bloco, que é Arésio Souto de Volta ao Passado, onde você vai conhecer um pouco sobre a história de vida do primeiro prefeito de Araguaína, já falecido, o senhor Anatólio Dias Carneiro. E você vai ficar muito admirado do conhecimento e da dedicação que ele tinha com a Araguaína. Ok? Vamos lá? No fundo do baú para você. Anatólio Dias Carneiro, primeiro prefeito de Araguaína. Vamos lá? Não, essa mulher, sabe que esses cabas? Por isso que eu tô dizendo que o Marcelo é igual no Valor. Vai pra lá que eu vou ter. Bem que é melhor. Nós estamos aqui com o senhor Anatólio Dias Carneiro, o primeiro prefeito eleito da cidade de Araguaína. Senhor Anatólio, fale um pouco sobre suas origens, sua família, onde o senhor nasceu. Eu nasci em Carolina, Maranhão, em 1925. No ano de 1925, 26 de julho. E o nome do seu pai, da sua mãe? Severino Dias Carneiro, América Dias Santana. E teve 7 filhos. 7. Ele trabalhava em quê, seu pai? Meu pai, naquela época, era dono de uma empresa que passava gente ali no porto, no porto para outro. Chamava Severino Passador, um apelido dele. Ah, do Passador. Eu criança ouvia falar no Passador. Né? E no transporte fluvial, né? Transporte fluvial. Porque Araguaína era um porto, né? Comercial. Não, Araguaína. Carolina. Não, Carolina e Filadélfia. O senhor lembra de alguns barcos que atracavam lá no cais? Não. Piauí, o senhor lembra não? Piauí? Eu lembro de um barco daquele pessoal do Piauí tinha, mas já foi pra cá muito. E o São Judas Tadeu? São Judas Tadeu do Moraes Filho, Filadélfia, o dono, morava lá. E o JK? Não me lembro. Estado de Goiás. Tudo era embarcações grandes, de 10, 15 toneladas. De 30, 20. Até Belém. E a família Moraes? Família Moraes era Filadélfia. José de Oliveira Moraes, Adailton de Oliveira Moraes, Zeca Moraes, Adelvaldo, Dorival Moraes, que foi prefeito em Filadélfia, em Carolina, e Deroci Moraes.
O que era comerciante lá, tinha um comércio? Não, eu não era comerciante. E tinha Edília Moraes, que hoje mora aqui, a irmã dela, eram duas mulheres. Eu casei com uma e o Brito, que era do Piauí, casou com outra. Ah, tá certo. Ela ficou viu, perdi minha esposa ainda, nova ainda. E quando o senhor veio para Araguaína? Eu vim em 1900, em agosto de 1900. Para Araguaína? 1950? Paraguai. É 1948. Ah, 48. E quando o senhor chegou aqui, como é que era a cidade? Era povoado? Era grande? povoado, mas tinham as casas de comércio, os comerciantes aqui. Quem eram os comerciantes naquela época? O mais forte era Vidal Dias Lima, Salomão Cardoso, que era uma família grande que veio da Bahia, O Oswaldo. Oswaldo Cardoso, que era também baiano, que veio lá da Bahia, e tinha outros mais, mas era pouco, não era muito não. E o senhor, como foi que o senhor começou aqui a carreira política aqui? Foi por acaso? Foi após a criação do município? Como Foi, por acaso a criação do município não, porque não tinha município aqui, nem distrito, aqui pertencia a São Vicente, Ah, do Araguaia. que era dividido por comarca. Aqui pertencia a São Vicente, que hoje é Araguatins. De Araguatins, de São Vicente, passamos a pertencer a Tocantinópolis. Ah, Boa Vista, né? Boa Vista, do Padre João. Padrão. Depois passamos para Babastulândia, por poucos tempos. Que criou, Babastulândia criou o primeiro, que é Filadélfia. Foi. Depois nós 49. depois nós passamos a pertencer ao distrito de Filadélfia. Foi criado o distrito. E por que esse nome? Araguaína, você sabe me dizer? Esse nome de Araguaína é por causa do Araguaia. Tinha uma Araguaína aí no sul. E o administrador daquilo, que é Casimiro Ferreira Soares, foi o primeiro prefeito aqui nomeado, foi quem colocou esse nome de Araguaína. Araguaína, Araguanã, Araguati, tudo dependendo da origem do Araguaia. Teve depois do Casimiro, porque o Casimiro foi quando aqui era o primeiro, ele foi o agente municipal. Era um agente coletor municipal. Coletor. Aí achamos por bem dar. Ele foi o primeiro juiz municipal aqui também. O juiz de e paz. o primeiro juiz de paz, e o primeiro prefeito. Aí veio o Casimiro, Não, o Henrique veio o Blanco. Henrique de Oliveira, que é do Balsa, veio do Balsa, e entrou na política. Meu candidato a vice era o Raimundo Coelho, era daquela região de Riachão. E achamos por bem botar o Henrique, que pertencia ao diretório e tal, etc. Ficou como o segundo prefeito. Primeiro Casimiro e segundo Henrique Oliveira. Certo. E agora você comenta um pouquinho sobre as eleições. Eu fui para prefeito- prefeito eleito, né? Eu fui o primeiro Era duas prefeito chapas, né? lá, PSD e o DN, né? PSD, eu era do PSD, o doutor Moisés Lima era O DN. da UDEM. Quem era o vice dele? Você lembra? Rapaz, você sabe que eu não me lembro agora. Não era o Zé Cabarro, não? Não, nem me lembro. E o seu vice? Raimundo Coelho Falcão. Origem do Maranhão também. E como foi essa campanha? Foi Foi boa, era uma Animado. campanha muito difícil, dependiosa, que eu tinha eleitor na Araguaia, lá na Araguanã, Araguaci, aquela região ali, a comunicação era só de avião. Não tinha não tinha nem outro como fazer comício, essas coisas. Tinha, eu fiz comício naquilo tudo, mas de avião, o mais difícil foi fazer os eleitores.
descer de Canoas, no Murici, sair no Araguaci, Araguanã, mas tudo tinha pista desses aviãozinhos pequenos. Teco-teco, né? Era o cavalo da gente. Quem eram os motoristas aqui desses teco-teco, táxi aéreo? Você lembra de algum? Aqui era o Pedro Careca, que era uma firma que foi da Traema, como chama, né? Eu também esquecendo mais. Quem mais? O Russo, você não conheceu não? O Russo. Infelizmente já acabou, né, o nosso programa hoje, mas eu quero convidá-lo novamente para o próximo sábado, aqui na TV Líder, canal 20.1, para estar presente juntamente com a sua família, seus amigos, assistindo o programa Chega Mais, tá? Qualquer dúvida em relação ao programa, acesse o nosso site www.historiadearaguaína.com.br, que você terá todos os nossos programas publicados lá, também no YouTube, através da tvaratocan.net, você encontra também o programa Chega Mais, tá? Eu quero agradecer a todos pela audiência e conto com vocês no próximo programa, tá bom? Tchau, tchau. Se Deus quiser, próximo sábado estamos aqui novamente.